Oi, gente, tudo bem? Hoje é o 17º dia da minha quaresma. Esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando hoje, porque os 2 primeiros não deram certo. O segundo eu gravei inteirinho, saiu sem som. E tive alguns pensamentos, algumas reflexões sobre isso que aconteceu, né? Comecei a gravar o vídeo bem tarde, porque eu passei o dia todo, né? Fiz muitas coisas que eu tinha que fazer. Aí fui pro grupo de oração, sabia que eu ia voltar tarde. Cheguei, acho que era umas 10h30 em casa. E eu falei, vou gravar o vídeo, né? Antes de comer, tudo, começar. Eu gravei um às 10h30, o outro eu comecei às 11h. O primeiro, eu acabei não gostando de algumas partes. Eu falei, não, vou começar o outro de novo, já tinha parado. Aí eu comecei outro. E gravei o vídeo inteiro. Até chorei. Saiu sem som. Daí eu falei, não acredito. E agora são 00:49. E eu falei, eu acho que eu tenho que gravar outro. Eu acho que Deus tá me mostrando isso de alguma forma. Não sei por que aconteceu isso. Na verdade eu sei, né? Eu contei até no outro vídeo, vou falar um pouco do que eu falei no outro vídeo, que hoje teve a pregação do Feijão. Eu gosto muito das pregações dele. Ele é do grupo de oração Luz das Nações, lá em Jacareí. Eu até tocou a minha camiseta da comunidade da Yom Kadosh, comunidade católica, da Noite Mariana. Depois eu mostro atrás. E aí hoje, na pregação dele, né, ele falou muito sobre... barulho. Eu raspei o negócio aqui. Ele falou muito sobre Deus ser prioridade, né? Que é tudo sobre ele, não é sobre a gente, né? E eu vejo que, nossa, muito, muito perfeito, né? O que ele falou, porque muitas vezes a gente tá cansado, a gente coloca outras coisas no nosso dia como prioridade. Eu fiz um compromisso com Deus a partir do momento que eu fiz esses vídeos, né? Que eu me comprometi a fazer. Então eu falei, vou fazer 40 dias da quaresma de São Miguel. E vou fazer esses 40 vídeos. E eu nunca vou deixar de fazer, porque é um compromisso meu com Deus, é uma aliança. Eu sempre vou achar um tempo pra fazer esses vídeos. Então, esse, né, eu deixei pra última hora, porque eu fui no grupo de oração, mas eu poderia ter acordado mais cedo e feito. Mas tudo bem, mas de qualquer forma eu não iria deixar de fazer. Porque eu sei muito bem dos compromissos que eu assumo. E eu sei que é um compromisso meu. E é isso que ele tava falando hoje, que nem sempre vai ser fácil a gente fazer as coisas pra Deus. Muitas vezes a gente tá cansado, a gente não tem vontade. Eu queria chegar aqui hoje na minha casa e deitar, eu tava super cansada, queria comer alguma coisa, ficar com meu marido, com a minha filha. Só que não, eu assumi esse compromisso e ninguém precisa me falar. Pode falar, você não faz hoje, mas é um compromisso meu que eu assumi com Deus. Então não tem quem me fale, só é entre eu e Deus. Então ele tem que ser a prioridade, né, na minha vida. E quantas vezes forem necessárias eu fazer o vídeo, eu vou fazer, porque eu me comprometi com ele. E eu fiquei pensando muito, por que o segundo vídeo eu gravei inteirinho e não deu certo? Será que Deus tá querendo me mostrar alguma coisa, né? E eu vi muito isso, porque para coisas tão pequenas a gente faz um esforço, a gente vai 3 vezes no lugar para ver se chegou a roupa que a gente encomendou, sabe? Na loja, ou alguma coisa que a gente quer, coisas superficiais, assim. E por que para Deus a gente não pode ter esse tempo, não pode ter essa mesma prioridade, né? E eu tava falando no meu outro vídeo, né? A gente tem que pensar que esse vídeo que eu tô fazendo, eu tenho que pensar, né? É pra Deus. Então, não vai agradar todo mundo, não vai me agradar às vezes. Eu posso ver todos os meus vídeos e achar 1000 defeitos em cada um, sabe? Eu tenho listados, assim, eu já sei te falar na hora quais, o que você não gosta, eu sei listar vários. Mas se falar qualidades, eu acho que eu paro pra pensar, sabe? Lógico que eu sei que eu tô melhor do que no primeiro, né? É uma evolução constante. Mas eu vejo muito isso, que eu esqueço, às vezes eu tenho que me lembrar
que não é sobre mim, é sobre ele. Então que não importa se eu falei mal, não importa se eu não tô com a minha melhor aparência, não importa se eu tô emotiva hoje, se eu tô com vergonha de fazer, ou se eu vou falar alguma coisa errada. E eu vejo que só que eu tô numa fase que eu dou risada. E eu mostro pra minha irmã, pros meus amigos, porque as coisas porque não são coisas que, se fosse no primeiro vídeo, eu acho que eu apagaria, não postaria. Só que agora é uma coisa que eu sei que não é sobre mim, sabe? Que se saiu uma parte engraçada, uma parte errada, eu consigo dar risada disso. E porque eu tô colocando ele como prioridade. E lógico que no caminho vão ter erros, vão ter algumas pedras, vão ter alguns obstáculos. E é normal, mas se eu tipo, me congelasse, falasse, não, olha que vergonha que eu tô passando, não vou mais fazer, eu pararia logo no primeiro, porque já, né, quantas coisas já não ficaram do jeito que eu queria. Mas foi muito isso que ele falou. Não é sobre nós, é sobre Deus. Então, ele me pediu para fazer esses vídeos, eu não sei o propósito, eu não sei o porquê, eu não sei porque algumas vezes acontecem algumas coisas assim, só que parece que cada vez mais eu vou conseguindo entender, sabe? Eu vou conseguindo estar mais próxima dele e eu vou conseguindo achar as palavras certas. Nem sempre eu acho que meus vídeos ficaram bons, tenho vontade, muitas vezes que eu tenho vontade de não postar, que eu falo, meu Deus, o que vão tirar desse meu vídeo? Porque não tem nada, né? Mas é isso. Eu sei que é o que Deus quer que eu faça, Ele pediu pra mim. E é isso que eu vou fazer, porque eu assumi um compromisso com Ele. Do mesmo jeito que hoje, por exemplo, eu fui na igreja, né? Eu fui no grupo de oração, porque é o meu compromisso com a minha comunidade e com Deus. E eu poderia chegar e querer ficar com a minha família, com meu marido, com a minha filha, porque eles não foram no grupo comigo, eu fui sozinha. Ou eu poderia eles falarem pra mim ficar aqui, ficar com eles, só que é um compromisso que eu assumi com Deus e eu me comprometi e eu vou colocar ele como prioridade em primeiro lugar. A gente tem que entender a importância disso quando a gente se compromete, quando a gente se coloca no caminho, né? Vão ter muitas coisas que a gente vai fazer contra a nossa vontade, que não seria o que a gente faria, não seria o jeito que a gente conduziria. Se fosse falar, o que você quer fazer hoje? Eu não queria estar 1h da manhã aqui gravando o meu terceiro vídeo, eu fiquei bem triste. Eu falei, eu vou postar sem som, eu tinha pensado. Mas eu falei, porque eu fiz o meu propósito com Deus, eu até pensei nisso. Eu fiz o que eu combinei com Ele. Não importa se as outras pessoas vão ver ou não. Porque eu fiz no dia de hoje, 2 vídeos, né? E esse é o meu terceiro. Só que às vezes Deus quer me mostrar com isso que se eu desistir da primeira, da segunda vez, eu não vou saber como esse vídeo poderia alcançar alguém, sabe? Porque eu não sei os planos, né, do Senhor para esse meu propósito. E pode ser que seja pra mim, pode ser. Eu gravo esses vídeos só pensando em falar pra Deus, sabe? Se for pra atingir alguma pessoa, se for pra alcançar, Deus que vai conduzir, que vai fazer essa conexão, né? Então, óbvio que eu mando para as pessoas que eu gosto, eu mando pra minha família, porque do mesmo jeito que como eu tô me sentindo hoje, eu gostaria que eles se sentissem, sabe, algum dia, e que gostaria muito que eu pudesse ser esse exemplo, sabe, esse pilar que começou tudo, né, porque sempre tem alguém que vai começar, né, e até hoje, eu queria muito que eles fossem, mas, né, eu sei, eu já troquei, quando eu não entendia, quando eu não tinha feito sentido a presença, né, de Deus, quando eu não entendia, eu trocava facilmente os grupos de oração, o momento que eu poderia estar na presença de Deus, por uma partida de vôlei, por
um jantar com os amigos, por ficar em casa assistindo televisão com a minha família. E eu não achava, né? Na verdade, isso não é nada de errado, né? Eu não via e eu não enxergava isso, por mais que as pessoas me falassem, não era uma coisa que me incomodava, sabe? E hoje, a partir do momento que eu me coloquei no caminho dele, que eu assumi o compromisso com a comunidade e que eu assumi o compromisso com Deus, eu não vou me sentir bem e eu não vou deixar de ir, porque eu que fiz esse compromisso com Deus, não foi ninguém. Foi eu. Então, cada um tem o seu compromisso individual, por mais que tenham as famílias, cada um tem o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. E às vezes a pessoa não tá no mesmo caminho que eu. Às vezes eu tô um pouco à frente, às vezes eu tô um pouco atrás. Às vezes eu tenho, né, através de mim ou de alguém da família, que vai ser através disso que ela vai se colocar no caminho, né? Hoje, na hora da adoração, eu ficava vendo, né? Porque tinha um pai e um filho do lado ajoelhados, né? Quando tinha o Santíssimo lá na frente com Jesus, né? E outro pai, de um lado tinha um pai com um filho do lado ajoelhado, e do meu outro lado tinha um pai com uma filha, os dois abraçados ajoelhados. E lógico que na hora, né, o pensamento que veio na minha cabeça, por que minha família não tá aqui comigo, né? Mas eu não quero, né, isso eu tenho que ver que eu também tive o meu processo, né? E que cada um tem o seu processo, e não adianta eu forçar, porque é um compromisso, como eu falei, muito individual. Não adianta eu forçar eles a irem comigo. Eles gostam de ir, não é que eles não gostam de ir, eles gostam. Só que eu também gostava de ir, eu sempre ia. Só que não era um compromisso que eu tinha feito com Deus. E a partir do momento que eu fiz esse compromisso, que eu coloquei sobre prioridade, eu entendi que era entre eu e ele, não dependia de ninguém. Então, rezo muito, peço muito a Deus que o que eu tô sentindo, desse meu compromisso, que me traz tanta felicidade, e lógico que não é sempre, né, só coisas boas. Tem dias que você tá cansado, tem dias que você não tem vontade, mas se você lembrar tudo que Deus fez pela gente, né, naquela cruz, quantas chicotadas ele levou, você fazer 2, 3 vezes, 4 vezes um vídeo, ou você, sabe, gastar 2 horas do seu dia pra ir adorar, sabe, ou pra ajudar alguma pessoa, fazer o que Deus tá te pedindo, diz muito sobre, né, o que você quer pra sua vida, seu caminho com Jesus, seu propósito, pra sua comunidade, pro seu ministério. Então, que a gente possa, né, cada vez estar mais disposto a obedecer, a seguir, né, os mandamentos dele. Até ele falou de uma brincadeira hoje que meu mestre mandou, né? Eu já brinquei disso, a pessoa faz uma coisa, você tem que fazer outra. Então, a partir do momento que você sabe que tem alguém na sua frente que nunca vai te deixar pra trás, que nunca vai te deixar sozinho, que sempre vai estar guiando os seus passos, e se você estiver disposto, né, a fazer o que ele pediu, você só tem a ganhar na sua caminhada, as pessoas à sua volta, porque é isso que Deus quer da gente, né, que a gente alcance pessoas, que a gente evangelize. E como eu falo, talvez o propósito de Deus seja esse, mesmo que sejam poucas pessoas. Se for uma que eu alcançar, já é suficiente. Mas talvez não, talvez seja para trabalhar em mim, sabe? Isso mesmo da obediência, de não desistir, sabe? De sempre estar buscando fazer algo melhor, não é no primeiro obstáculo que a gente vai parar,
Então, acho que é um pouquinho disso. E é isso. Ele falou também hoje, se Jesus voltasse, né? Hoje, se a gente estaria preparado, né? Que ele viu 2 padres falando numa entrevista, né? E que eles estavam falando, o que você faria, né? Se Jesus voltasse, se eu soubesse que Jesus ia voltar hoje. E eles falaram, eu não faria nada, porque eu sei que eu já tô fazendo tudo que eu posso. Então, é uma coisa pra gente parar pra pensar o que a gente faria se Jesus voltasse hoje. A gente tá dando o nosso máximo, a gente tá colocando ele como prioridade, a gente tá desistindo das coisas, né? Só por estar cansado. Quantas coisas a gente persiste, coisas que não são de tanta importância, né? E quantas coisas a gente desiste fácil. Porque eu vi muito hoje que eu já gravei 2 vídeos e meu propósito tá cumprido. Mas não é sobre mim, né? Eu não queria entregar um vídeo sem som. Poderia postar e escrever. Mas é como eu falei, eu quando me comprometo, e eu não sou muito. Quando eu me falo, assim, tentar explicar. Quando eu sempre fui meio atrasada, assim, de não chegar no horário, sabe? Então, às vezes eu marco alguma coisa, eu não chego no horário certo. Eu combino alguma coisa e às vezes eu... não quero ir, tô com preguiça. Aí falo, não vou. Aviso a pessoa, lógico. Mas... eu não sou aquela que é toda certinha, que faz tudo, sabe? E eu vejo que com Deus, ele tá me mostrando muito isso, né? Que se ele não for minha prioridade, se eu for fazer as coisas mais ou menos como algumas coisas, né, da nossa vida, não vale a pena, né? Porque eu preciso melhorar, tentar melhorar cada dia, tentar me esforçar, tentar fazer meu máximo. E é nesses momentos que é mais testada, né? Nossa fé, nossa prioridade, nossa obediência, nos momentos que você tá cansada, que as coisas não estão dando certo, que você quer fazer pelo lado mais fácil. Eu tentei de todos os jeitos pegar esse vídeo meu que tava sem som, falei pra minha filha me ajudar, até tava meio brava, Lu, mas por favor, se fosse uma coisa da sua escola, você não ia fazer? Porque deve ter um jeito, deve ter algum aplicativo que recupera o som, mas o propósito é meu, né? É o meu compromisso com Deus, é a minha aliança com Deus. Então eu posso parar um pouco, mais um pouco, e tentar gravar um vídeo melhor do que eu gravei o segundo, né? Tentar falar coisas mais relevantes do que eu falei. E eu vejo que a cada vez é uma oportunidade, né, que eu tenho de melhorar. Então se Deus me fez gravar pela 3ª vez esse vídeo, talvez no 3º vídeo tenha coisas que vão trazer mais profundidade, sabe? Do que as coisas que tinham nos 2 primeiros. É bem difícil pra mim fazer esses vídeos também, porque, como até falei com algumas pessoas, né? Eu não tenho tanto conhecimento da Bíblia, não é fácil pra mim. Tipo, se eu tô falando de um assunto, eu lembrar de várias histórias da Bíblia sobre esse assunto, sabe? Eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar. E às vezes na hora, assim, quando vem alguma coisa na cabeça, não é fácil. Eu não tenho todas as histórias da Bíblia. Mas eu vejo que é isso mesmo que Deus quer, que eu ponha a minha cara aqui, né? Que mostre que eu tô fazendo o que ele me pediu. Não importa, eu não vou esperar eu estar totalmente preparada, ter lido a Bíblia inteira pra vir aqui. Eu tô vindo com o que eu tenho pra dar nesse momento e com a certeza que eu vou conseguir melhorar, porque eu tô buscando, sabe? Então, cada vez mais que eu fizer esses vídeos, eu acredito que eu vou saber uma passagem a mais da Bíblia. Isso tá me trazendo conhecimento e tá me fazendo superar muitas coisas, vergonha, olhar só as coisas ruins, né? Eu até tive um sonho, eu tenho muitos sonhos, né? Esses dias que eu tava criticando muito os meus vídeos, eu tive um sonho que eu tinha um espelho
até um espelho que tem aqui na minha casa, mas que ele tinha quebrado. E eu vejo que é muito isso, a minha imagem quebrada, que é como eu tava vendo, né? Como eu tava me mostrando para as pessoas, como eu tava exposta, vulnerável, né? E também, ao mesmo tempo, eu vi outro sentido nisso, que a imagem não é importante. É importante o que você tem dentro do coração, que o que Deus colocou, se Ele pediu pra eu vir aqui falar, é para passar com as minhas experiências, com as coisas que eu já vivi, alguma coisa pra alguém, né? Então, quando eu tive esse sonho, eu parei muito pra pensar e falei, realmente, esse espelho quebrado representa muita coisa do que eu tô passando agora. Quebrar, né, os paradigmas de aparência, de falar bem, eu só vou vir aqui falar quando eu estiver super preparada. Então, se eu esperar isso, se eu for ficar esperando, eu nunca vou fazer nada, né? Então, mesmo que nunca, né? E nunca vai ser suficiente se a gente ficar esperando chegar a hora que a gente vai ter isso, esperando, sabe? Então é isso, Deus quer a gente como a gente tá. E se Ele me pediu isso, eu estou disposta, eu estou disponível, eu estou aqui sem nenhum filtro, sem... Como eu sou, mesmo não sabendo as coisas direito, mesmo errando, né? Mesmo às vezes não tão feliz, às vezes não tão triste, às vezes não entendendo, né? Algumas coisas porque acontece, mas eu vejo que Deus é tão perfeito que Ele mostra tudo pra gente, né? Eu consegui entender, assim, claramente, depois da pregação que eu vi hoje, depois dos 3 vídeos que eu fiz, e depois do meu sonho, sabe? E ver como as coisas se ligam, né? E eu vejo que eu consigo ver isso, porque eu tô aberta, né, pra ver isso. Eu tô entregue. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança, eu estou à disposição, né? E não importa o que acontecer, nada vai me abalar. Eu faria esse vídeo em qualquer lugar, se eu estivesse no carro, se estivesse sem luz, como eu já fiz, se eu não estivesse aqui, se acontecesse qualquer coisa. O meu compromisso com Deus vem em primeiro lugar. E essas coisas me ensinam muito. Então, tentar ver também por outra perspectiva, né? Que eu já até falei em outros vídeos. Mas é isso, tentar ver essas coisas que aconteceram, tirar alguma coisa boa disso. Então, até acabei falando demais. Se Deus quiser, o áudio vai ter gravado. E esse é meu vídeo de hoje. Espero que cada dia eu consiga aprender um pouco mais, melhorar um pouco mais e para agradar a Deus, que é quem mais importa e é a minha prioridade nesse momento. E fico muito feliz se tiver, né, alguma coisa que eu tô falando que servir para alguém, que seja bom para alguém ouvir ou se identifique com alguma coisa. E porque nada vem de mim, tudo é obra de Deus. E eu só tô seguindo mesmo a vontade dele e peço para ele que me capacite cada dia mais para que eu possa falar coisas relevantes para a vida das pessoas que eu gosto, que eu amo e de todas as pessoas que estão aqui. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje e amanhã com certeza virei mais animada, se Deus quiser. Obrigada, gente. Boa noite.